Nos dias que Jesus andou aqui nessa terra, ele andou por um período, né, por volta do ano 33, ele volta para os céus para ficar à destra de Deus Pai, que é o lugar onde ele foi separado para ele, né? Nos dias que ele esteve aqui, existiam vários grupos religiosos. Alguns deles se destacavam com proporção maior numericamente, mas existiam muitos grupos menores naquele período, né? Dos judeus, né? Claro que eles estão falando, né? Porque os gentios naquela época não serviam a Deus. Os gentios tinham a idolatria e daí por diante, né? Mas naquele período tinha saduceus, fariseus, essênios, zelotes e herodianos. E aí você vai lembrar de alguns outros que provavelmente você já conhece, né? Você já se perguntou qual destes grupos Jesus defendeu e falou, esse grupo está certo? Qual dos grupos Jesus defendeu naquele período? E ele falou, eu faço parte desse grupo porque ele é o maior, é numericamente, é o que está seguindo a lei certinho, tudo. Jesus não fez parte em nenhum desses grupos. E nós vamos saber por quê que Jesus não fez parte de nenhum desses grupos, né? Agora, uma outra pergunta, se você já perguntou. Se Jesus estivesse aqui hoje, qual a igreja ele iria fazer parte? Para e pensa comigo. Existem muitos grupos maiores numericamente e menores, e grupos que nós nem conhecemos. Talvez grupo de 10 pessoas, de 3 pessoas, de 20 pessoas, que nem aparece na mídia. Aparecem os grupos grandes. De qual grupo Jesus iria fazer parte? Ele iria entrar e falar, esse está fazendo a coisa certa, né? Essa pergunta nós devemos fazer porque essa pergunta é importante para mim e para você. É importante porque o que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 6, nos ajuda a compreender bastante e boa parte desses dois questionamentos. Nos dias de Jesus que ele andou aqui e nos nossos dias hoje, de qual grupo ele iria fazer parte e elogiar e até falar, hoje eu estou aqui para dar os parabéns porque vocês estão fazendo bem, né? Seguindo tudo que o Pai gostaria que vocês seguissem e praticassem. Veja o que Jesus fez, né, enquanto ele estava andando aqui, com respeito a isso, em João capítulo 6, no versículo 38. Ele diz, porque eu desci do céu, né, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Opa! Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Então, qual a igreja Jesus pertence? A igreja que segue a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai que foi expressada por Cristo na nova aliança? Porque da antiga aliança Jesus já veio e deixou tudo de lado. Cumpriu o que era necessário, que a lei ensinava, morte e morte de cruz para cumprir a lei, né? Resgatar o homem do pecado. Então, qual a igreja? A igreja que está fazendo a vontade do Pai, que é mencionada nos evangelhos, nas cartas, o modo que ele deve proceder. Jesus começou a ensinar, e aí escolheu 12 homens. Esses 12 homens saíram ensinando a vontade do Pai expressada por Cristo Jesus. Por isso ele disse, eu não vim para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E assim nós podemos compreender qual deve ser o papel meu e seu. Fazer a vontade daquele que morreu por nós, que é Cristo Jesus. O que foi que Jesus ensinou através do Evangelho?
Quais são as práticas do Evangelho para que a gente possa praticar em nossas vidas, como membros do corpo e quando estamos juntos como a igreja que pertence ao Senhor. Lucas 21 nos ajuda a compreender um pouco mais com respeito a estes assuntos que ele está colocando aqui. Lucas 21, ele vai dizer alguma coisa muito importante. Quando ele está saindo de uma reunião que estava lá no templo, provavelmente, alguns ensinos, os seus discípulos que estavam perto dele, olhou para aquele templo, aquela mega construção, toda, ele fala o texto ornada de belas pedras, de ouro, aquelas coisas todas que era feito. E tinha um valor muito grande. Não é muito diferente de hoje. Hoje existem muitos prédios que são bem adornados, que têm um valor muito grande para as pessoas. Mas isso não vai dar salvação. E Jesus, conversando com seus discípulos, no versículo 5, fala que falava a alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, quer dizer, coisa rica. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então Jesus está dizendo, isso não tem importância. Eu vim para formar um corpo vivo, um corpo onde os membros são as pessoas que se convertem à vontade do Pai, que é o Evangelho, cuja eu sou o cabeça, e o corpo são as pessoas. O corpo de Jesus, que é a igreja, ela anda, ela movimenta, ela ora, ela chora, ela sente dor. Prédio físico não sente dor. Simplesmente é um local. Por isso ele falou, olha, isso vai ser destruído. Interessante observar isso. Ainda no próprio capítulo, próprio capítulo 21, no versículo 7 ao 19, ele diz do princípio das dores, como ia acontecer estas coisas, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, não assusteis, vai ser assim, vocês vão ser levados a tribunais, vocês vão ser julgados, não se preocupe, porque naquela hora eu vou dar o que vocês vão falar, vocês vão ser minhas testemunhas perante as autoridades maiores, mas é dessa forma que vai preservar a própria vida de vocês. Tenha bom ânimo. Aí ele termina falando, assentai, pois, versículo 14 do capítulo 21, sentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderei resistir, nem contradizer todos os que se opuserem, Sereis entregue, odiado, vão ser presos, falando dos primeiros discípulos, inclusive os apóstolos que iam passar por isso, Tudo isso para poder implantar o verdadeiro sistema que pode salvar o homem. A verdadeira igreja dele. Que ele fala, eu sou o cabeça. Então, quando você tira Jesus, que é o cabeça, e começa a seguir doutrinas do homem, você não tem salvação, porque ele é o cabeça do corpo, Ele continuou conversando ainda no capítulo 21, Nós vamos ver mais um pouquinho, mas uma outra coisa que nos chama a atenção. É importante a gente observar esses detalhes, Jesus estava certa feita em um recinto fechado e muita gente em volta, uma casa, qualquer coisa. E a sua família estava um pouco preocupada, olha, ele está fora de si, parece que não está batendo bem, Ele está meio louco. Jesus ensinando o Evangelho, ensinando as boas atitudes para que o homem pudesse fazer a vontade do Pai. E chega alguém, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus dá uma olhada assim em volta, assim, ele faz isso. Ele olha e aponta. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e irmãs? Quem é? Os que estão lá fora? Ele diz, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus,
Esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que fazia a vontade do Pai. E Jesus está expressando a vontade do Pai, que é a verdadeira religião, a verdadeira igreja, que ele faz parte e que nós precisamos fazer parte. A igreja que ele estabeleceu, a igreja que está fundamentada na palavra que Jesus trouxe e os apóstolos, que foram os pioneiros escolhidos para estabelecer a igreja depois que Jesus voltasse aos céus. Ainda no capítulo 21, no versículo 20 a 24, ele mostra que todo aquele sistema que havia sido construído pelos judeus, aquele sistema que Jesus não conseguia penetrar, vai ser destruído. E isso vai acontecer por volta do ano 69 a 70. Versículo 20, do mesmo capítulo 21 de Lucas. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrar dentro da cidade, retirem-se. Os que estiver nos campos, não entrem nos campos, não voltem para entrar na cidade. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo judeus do período de Jesus. Cairão a espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completa, Jerusalém será pisada por eles. Então, por volta do ano 70, vai ser destruído Jerusalém, templo vai ser destruído, nação vai ser destruída, vai voltar a existir o Estado de Israel só agora no ano 48, então ficou esse tempo todo sem existir o Estado de Israel. Então Jesus não está falando brincadeira aqui. Voltou a existir, depois de muito esforço e tal, voltou a nação de Israel. Mas o ponto não é esse. O ponto é, se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, o Evangelho é a vontade do Pai, por que é que muitas pessoas hoje estão jogando o Evangelho fora e praticando outras coisas nas chamadas reformas da igreja? Eu postei um vídeo recentemente, se você sabe o que é uma reforma, talvez o último vídeo, né? E estão distanciando do Evangelho puro. É isso que Paulo escreveu a Timóteo e fala que nos últimos tempos o homem ia sentir como coceira nos ouvidos, ia recusar dar ouvido à verdade, ia se entregar às fábulas, coisas inventadas pelos homens, e assim eles iam se deliciar com a religião do homem, mas ia jogar fora o Evangelho que ia salvar o homem. Não estamos longe, está acontecendo. E talvez você está jogando ou já jogou o Evangelho fora, achando que vai chegar aos céus. Bastante cuidado. Examine o que você está fazendo. Examine as suas práticas, porque é a sua vida que está em jogo. É a eternidade que está em jogo, né? Cristo nos ajuda com estas palavras, né? Qual a igreja ele faria parte hoje? Qual movimento Jesus faria parte hoje? Ele veio para construir. Em Mateus capítulo 7, ele dá definição bem clara a esse respeito, porque ele está ensinando, mas ele mostra isso de uma forma tão clara. Duas categorias de pessoas que estão construindo a sua casa espiritual. Os dois estão construindo casas. Agora, a base da construção é que está a diferença. A base da construção. Eu desafio você a olhar a base da construção da sua casa espiritual. Eu também sou desafiado. Olha o que Jesus falou no versículo 24 de Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Rocha significa palavra que veio da boca de Jesus, da boca do verdadeiro Pai, que é o Deus eterno, que os apóstolos só foram mensageiros dessa mensagem única e salvadora. Rocha, aquela que não é destruída, uma base, um alicerce firme. Mas vem o segundo, que está construindo casa. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Interessante observar isso, que esse segundo também, ele está construindo casa, só que ele ouve a palavra do Senhor, mas ele não coloca ela em prática. Você sabe que tem muita gente hoje ouvindo dia após dia, de segunda a segunda, está enfiado nos seus locais de reuniões ou na sua casa, mas não presta atenção no que Jesus ensinou. Esse ouve, mas não põe em prática. Então, no final, a tempestade vai vir para os dois. Tanto para aquele que construiu sobre a rocha e para aquele que construiu sobre a areia. Nós sabemos qual a diferença entre a rocha e entre areia. Preste atenção nisso. Rocha e areia. E pense na sua vida espiritual. Eu já estou pensando na minha vida espiritual, para que a gente possa ter a garantia da salvação da vida eterna. Vamos ver onde nós estamos construindo nossa casa. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo. Você já é inscrito em nossa página, tem a agradecer e oro sempre a Deus. Seja um mensageiro do Senhor. Mande essa mensagem para quantos você quiser. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube continue nos ajudando. É uma ferramenta que nós temos. Se você só está visitando a nossa página, também seja bem-vindo. Sinta-se à vontade para enviar essa mensagem para quem você quer. Que Deus nos abençoe e nos guarde desde já.